brasileiro é acusado de estupro de vulnerável em voo que saiu de Miami rumo ao Rio de Janeiro. O governo Trump dá início à onda de prisão de indocumentados, com mais de 500 detenções em uma semana. Primeiro voo de brasileiros deportados da era Trump chega nesta noite em Minas Gerais. No Texas, brasileiro de 23 anos vence desafio do último peão em pé. E a gente te mostra o ator brasileiro que está em cartaz com um monólogo off-Broadway em Nova York. O monólogo é realizado em um clima intimista e faz o público refletir sobre temas profundos, como identidade, passagem do tempo e realização pessoal. Boa noite. Boa noite. Um empresário brasileiro foi preso por abuso sexual durante um voo que saiu de Miami rumo ao Brasil. A vítima é um menino de 11 anos de idade. A polícia brasileira prendeu o empresário em flagrante no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A prisão foi no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal deteve um empresário pernambucano em flagrante por suspeita de abuso sexual de um menino de 11 anos de idade. A criança contou que durante a viagem, o homem que estava sentado ao lado teria abusado dele. A mãe procurou as autoridades e denunciou o caso. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi levado para interrogatório e encaminhado para um sistema prisional, onde vai aguardar os procedimentos da justiça. A polícia abriu uma investigação. Se confirmado o caso, o empresário pode pegar até 20 anos de prisão por estupro de vulnerável. Já saiu hoje daqui dos Estados Unidos o primeiro voo da gestão Trump com brasileiros deportados. Segundo a Polícia Federal, 158 pessoas estão a bordo desse avião fretado pela Casa Branca. Desse total de passageiros, 88 são brasileiros, de acordo com informações do Itamaraty. O voo está previsto para chegar ao destino final, Belo Horizonte, em Minas Gerais, daqui a pouco. As autoridades norte-americanas dizem que entre os expulsos tem presos recentes, mas também estrangeiros que foram detidos na última gestão. Vale lembrar que este é o segundo voo fretado do ano de 2025 para deportar apenas brasileiros. O primeiro foi em janeiro, quando o presidente ainda era Joe Biden. E nessa primeira semana de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, o ICE realizou pelo menos 538 prisões de indocumentados. Um relatório da Casa Branca mostra que nessa primeira leva de detenções aconteceram alguns problemas, como a prisão de um norte-americano e invasões a empresas sem mandado judicial. Ele prometeu e agora mostra que está cumprindo sua promessa de superdeportações. Ao divulgar essas fotos, Donald Trump anunciou que os primeiros imigrantes indocumentados já foram expulsos do país nessa gestão. Através de ordens executivas, o presidente deu aos agentes do ICE maiores possibilidades de abordagens a pessoas suspeitas e mais agilidades para expulsar os indocumentados, que devem ser colocados em aviões retirados do país em tempo recorde. Assim, Trump espera realizar 1 milhão de deportações por ano. Com isso, hoje, agentes do Departamento de Imigração invadiram empresas em Rhode Island e Nova Jersey. They catch 3 guys and they order a prison. Esta brasileira, funcionário de um dos escritórios abordados pelos agentes, disse a uma televisão local que o clima é de medo. Everybody's afraid because I don't know if this is normal. Em Chicago, os agentes tentaram entrar nesta escola, mas a direção impediu. The ICE agents were not allowed into the school and were not permitted to speak to any students or staff members. Uma operação focando em imigrantes com antecedentes criminais em Nova Jersey resultou na prisão de 33 pessoas, incluindo 3 brasileiros. Um deles foi condenado por assassinato no Brasil, outro é acusado de agressão e o último responde por porte de armas, assédio e ameaças terroristas. Obviously, some ICE agents raided a business in our city without a warrant. O prefeito de Newark diz que, em uma das operações, um cidadão norte-americano veterano de guerra que estava com um grupo de imigrantes foi detido pelo ICE. Ele mostrou sua documentação, mas os policiais duvidaram e o levaram junto. A governadora de Massachusetts disse que o que está acontecendo não são invasões do ICE, mas ações esperadas e apoiadas pelo governo a fim de prender criminosos.
A cidade de Nova York anunciou que abrirá mais um abrigo temporário para homens imigrantes. O espaço será erguido no Bronx, com 2.200 leitos. Segundo o prefeito, apesar da diminuição da crise na região, moradores temem um caos nos próximos meses. As autoridades estão preparando um antigo depósito do Bronx para transformá-lo em abrigo. A iniciativa se deve ao temor de um aumento no número de requerentes de asilo chegando à cidade, que é santuário. Segundo o prefeito, diante das novas políticas migratórias de Trump, é possível que a região receba um fluxo grande de ilegais em busca de proteção. Mas quem vive no Bronx não está gostando dessa ideia, porque o abrigo será em uma área já problemática, a The Hub, com alto índice de tráfico de drogas e violência. As pessoas temem que a junção de pessoas em situação ilegal e sem emprego ou perspectiva seja uma bomba relógio. Mas a cidade disse que não voltará atrás e que pagará até $340 mil na reforma do galpão. De acordo com as estatísticas da cidade, hoje Nova York tem cerca de 50 mil imigrantes em 190 abrigos municipais financiados pelos impostos pagos pelos contribuintes. No auge da crise, a Big Apple chegou a acolher 230 mil indocumentados. No próximo bloco, o republicano pede mudança na Constituição para permitir terceiro mandato de Trump. E levantamento mostra que aumentou nos Estados Unidos a conscientização da população para os malefícios do consumo de bebidas alcoólicas. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? Um deputado republicano surpreendeu muita gente ao apresentar ontem uma resolução no Congresso para alterar a Constituição dos Estados Unidos. A emenda seria para permitir que o presidente Donald Trump e qualquer outro presidente no futuro possa ser eleito para um terceiro mandato na Casa Branca. A resolução foi apresentada pelo deputado Andy Ogles, do Tennessee, ontem no Congresso norte-americano. O republicano alega que Trump precisa de tempo para conseguir colocar os Estados Unidos de volta nos trilhos e reverter o declínio econômico, político e social do país. Por isso, Andy pediu aos congressistas a alteração da Constituição para que o presidente possa ter direito a um terceiro mandato. A 22ª emenda da Constituição norte-americana, ratificada em 1951 por Franklin Roosevelt, é bem clara. Afirma que nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente dos Estados Unidos mais de 2 vezes. Mas Donald Trump, que já está cumprindo o segundo mandato, já manifestou que é a favor da ideia de ficar mais tempo na Casa Branca. Agora está nas mãos do Congresso norte-americano analisar esse pedido. Não podemos falar que a proposta do deputado do Tennessee seja algo ilegal. Porém, hoje aprovar uma emenda à Constituição não é uma das tarefas mais fáceis de se conseguir. Primeiro, pela dificuldade de votação, já que exige aprovação com no mínimo de 2/3 dos votos em cada uma das casas, e após isso, o texto precisa também ser ratificado por 3/4 do legislativo dos estados, ou seja, hoje 38 estados americanos, para que aí então ela possa ser aprovada e promulgada. Uma tarefa um tanto quanto difícil e que depende de muita boa vontade e poder político. No Oriente Médio, o acordo de cessar-fogo com o grupo palestino Hamas entrou no 6º dia. Hoje, Israel recebeu os nomes dos reféns que vão ser soltos amanhã. O governo de Jerusalém anunciou nesta sexta-feira que quer que a trégua assinada com o grupo libanês Hezbollah dure mais tempo. Os detalhes com o Matias Brotero. Israel quer adiar o prazo para o fim do cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah.
Por meio de um comunicado, o governo israelense informou que a saída dos militares está condicionada à chegada do exército libanês na região da fronteira e à retirada dos terroristas. Israel diz ainda que os termos do acordo permitem que a trégua dure mais 60 dias e reforçou que o processo de retirada das tropas é coordenado pelos Estados Unidos. Enquanto isso, no 6º dia do cessar-fogo com os terroristas do Hamas, em Gaza, Israel recebeu a lista das 4 militares que devem ser libertadas neste sábado. São elas Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levi e Liri Albag. Israel esperava que a sequestrada Arbel Yehud estivesse na relação, segundo a imprensa local. A lógica é que ela é civil e, portanto, deveria ser priorizada. Há um temor de que ela esteja refém da Jihad Islâmica, um grupo aliado do Hamas, o que poderia dificultar a libertação. Em troca, o Hamas espera que 200 prisioneiros detidos em Israel sejam soltos amanhã, 120 deles condenados à prisão perpétua. Eles teriam cometido crimes como ataques terroristas e assassinatos. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Aqui nos Estados Unidos, cresce a preocupação da população com os efeitos do consumo de bebidas alcoólicas. Com uma geração que bebe cada vez menos, hoje o país bate recorde em número de pessoas que afirmam que o álcool faz mal à saúde. Um novo levantamento descobriu que hoje metade dos adultos dos Estados Unidos acredita que o consumo moderado de bebida alcoólica faz mal. Isso é mais que o dobro da quantidade de pessoas que tinha essa opinião 2 décadas atrás. O aumento da conscientização sobre esse assunto se deve à ampla divulgação de pesquisas que alertam para os riscos do álcool. Um recente estudo mostrou, por exemplo, que ele está associado ao desenvolvimento de câncer. De olho nas mudanças da sociedade com relação a esse consumo, neste ano as autoridades de saúde do país anunciaram que vão divulgar novas diretrizes dietéticas sobre as bebidas alcoólicas. As recomendações atuais dizem que os homens devem limitar a ingestão diária de álcool a 2 bebidas ou menos, e as mulheres 1 ou menos. Acredita-se que essa quantidade recomendada deve ser ainda mais reduzida daqui em diante. Depois do intervalo, o brasileiro de 23 anos vence desafio de último peão em pé no Texas. E a gente te mostra o ator brasileiro que está em cartaz com um monólogo off-Broadway lá em Nova York. O Brasil pode ser o primeiro país a ser impactado pelas primeiras ordens executivas sobre clima assinadas pelo presidente Trump. E ao contrário do que muita gente pensa, o impacto vai ser positivo. Vai ajudar os títulos verdes do nosso país, que é o mercado de crédito de carbono, a crescer. A saída dos Estados Unidos do Tratado do Clima de Paris deve provocar uma oscilação financeira no valor da emissão de títulos que são usados para financiar projetos sustentáveis. Sem os Estados Unidos, o Brasil, que regulamentou esse setor no ano passado, deve atrair mais demanda e investimentos estrangeiros. Só para se ter uma ideia, o mercado de carbono saltou de 100 bilhões de dólares em 2016 para 1,5 trilhão no ano passado. E um cowboy brasileiro fez bonito no Texas. Ele participou de um campeonato de montaria de touros bravos e venceu. Ele superou 39 adversários e entrou para o time dos melhores do mundo. Leandro Zampolo, de apenas 23 anos, esbanjou habilidade e domínio na montaria. Ele conseguiu segurar cerca de 8 segundos no touro e se qualificou com destaque no campeonato Last Cowboy Standing, no Texas. O brasileiro ganhou o equivalente a R$360 mil. A vitória fez o paulista de Pirassununga subir no ranking geral e garantir presença nas próximas etapas do campeonato, em que só montam os 35 melhores do mundo. Leandro Zampolo ocupa a posição de número 26. Um outro brasileiro ficou em segundo lugar, Kaique Pacheco. Ele foi campeão mundial em 2018. A disputa segue até maio, quando acontece a final mundial da temporada 2025. E agora uma notícia do tênis. O Brasil conquistou 2 importantes títulos no Australia Open ontem à noite. Vitória Miranda e Luiz Calisto foram campeões nas duplas na categoria júnior na disputa de tênis em cadeiras de rodas. Líder do ranking mundial, Vitória competiu ao lado da belga Luna Grip. As duas venceram a dupla formada por Estados Unidos e Letônia. E no masculino, o mineiro Luiz Calisto competiu ao lado do norte-americano Charlie Cooper e também foi campeão. O Australian Open ainda segue com competições individuais
que podem levar a Vitória Miranda a se tornar a primeira tenista do Brasil, entre homens e mulheres, a ganhar um Grand Slam de tênis em cadeira de rodas. Os dois campeões brasileiros têm apenas 17 anos. E mudando de assunto, tem peça off-Broadway neste final de semana em Nova York com um brasileiro. É o último sábado de apresentação depois de uma temporada de sucesso. A encenação é uma adaptação de um monólogo que leva o público a refletir sobre identidade, imigração e outros temas conflitantes. A Carolina Camargo conversou com exclusividade com esse ator. Olha só. When the grown-ups went about their business, immersed in matters that seem so big and important, if I had to tell you where I learned something about the creative process. Este é Ivo Miller, o brasileiro que traz à vida esse monólogo chamado Hilke, 1 Million Words. É uma perspectiva latino-americana de um poeta alemão no teatro norte-americano. E eu acho que é muito boa essa frase porque resume mesmo a multiculturalidade que a gente está falando aqui, né? E claro, eu falo do poeta alemão, porque ele é considerado culturalmente um poeta alemão, mas é um poeta que nasceu em Praga, então a gente coloca mais lugares ainda, né? Eu acho que a peça abrange muito essa multiculturalidade mesmo, e o Brasil, tá lá na América do Sul, não. Somos multiculturais também, somos um país feito de imigração também, né? O ator brasileiro interpreta com maestria a dificuldade do poeta que enfrenta bloqueios pessoais, mas consegue se expressar através de cartas. E usando as cartas que esse poeta escreveu para um cara mais jovem que queria ser escritor, eu acabo falando de temas como amor, processo criativo, solidão, e que são temas muito caros a nós imigrantes, a artistas em geral e a todo ser humano, né? E aí vai rolando essa identificação com a plateia, né? A peça, que já foi muito elogiada no Brasil, agora faz sucesso em Nova York como uma produção off-Broadway. O monólogo é realizado em um clima intimista e faz o público refletir sobre temas profundos, como identidade, passagem do tempo e realização pessoal, incluindo questões muito pertinentes à vida dos imigrantes. A peça ela não acontece num teatro convencional, ela acontece num brownstone, que para quem não sabe são aqueles predinhos típicos de Nova York, né? Então você entra, você sobe essa escadinha, quando você está subindo a escada, você já tem contato com frases e partes da obra desse escritor, e você vai entrando nesse clima, que é até você chegar na sala, onde gradualmente se transforma nesse escritório desse escritor, né? Então é uma experiência mesmo. Ivo não esconde a animação de estar apresentando Hilke, 1 Million Words em Nova York. E com o fim da temporada amanhã, no sábado, ele já faz novos planos. O meu sonho com essa peça é fazer um tour pelo país, fazer um tour pelos Estados Unidos, e ela tem um grande potencial para isso, né? Ela tem um potencial muito grande para se apresentar em universidades, em escolas, festivais de teatro, e é uma peça cujo cenário cabe numa mala, então ela é fácil para viajar, sabe? Now that I've moved away from him, I know that I should not seek or ask for realizations other than those of my work. But where's my art? A seguir, previsão é de mais queda nas temperaturas para este final de semana na Flórida. E em Los Angeles, chuva deve chegar no final de semana trazendo um outro problema, os deslizamentos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Você já reparou que às vezes o seu GPS parece estar falhando e demorando alguns segundos para calcular a direção correta para um endereço? Bom, isso tem uma explicação. É porque o polo norte magnético da Terra está mudando e isso está afetando diretamente a tecnologia moderna essencial. Um estudo recente apontou que nos últimos 5 anos, o polo magnético da Terra se deslocou, moveu-se da costa do Canadá até o ponto atual na Sibéria, cerca de 900 quilômetros de distância.
Por causa disso, empresas de serviço de GPS, autoridades militares e organismos internacionais estão sendo obrigados a atualizar seus sistemas operacionais de radar com frequência. Isso tem afetado toda a tecnologia moderna e a vida de muita gente na Terra. O movimento do Polo Norte magnético ocorre por causa da agitação de metais no núcleo do planeta, que movimentam o campo magnético da Terra. Essa mudança está desafiando os cientistas que buscam respostas. Eles chamam esse movimento de imprevisível. O modelo atual mundial é o padrão e, por enquanto, foi apenas atualizado. Mas especialistas acreditam que em 2030 ele precise ser alterado. O polo norte magnético da Terra é usado por navios, aviões e até smartphones, que fornecem serviço de mapeamento de GPS. Os cientistas acreditam que o centro magnético da Terra deva se inverter a cada 300 mil anos. Isso significa que o norte vira ao sul e o sul vira ao norte. A última mudança aconteceu há 780 anos. Se isso voltar a acontecer, as consequências, segundo os cientistas, podem ser perigosas. Sem um campo magnético definido, o clima pode ser afetado, as espécies que migram vão ficar perdidas. Isso pode afetar a cadeia alimentar mundial e muito mais. Já pensou? Hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima no final de semana. A gente começa por Boston, onde vai ter sol forte aí, brilhando o dia inteiro, mínima de 22, máxima de 30, apesar disso vai estar frio. Nova York é 26, 28 de mínima, máxima de 33, sol entre nuvens. Norfolk a gente tem sol brilhando, mínima de 31. Atlanta, o mesmo cenário. Já na Flórida, a gente tem sol em toda essa região, mas vai estar friozinho, olha, mínima de 33, máxima de 64, do outro lado ali, Miami, 71. Houston vai chover, Evelyn. Em San Antônio não tem chuva, mas a previsão é de tempo encoberto, mínima fica em 55. Em El Paso, bastante sol previsto no final de semana, máxima batendo 64. Em Albuquerque não tem previsão de sol, só aparecendo nuvens mesmo, mínima de 24. Em Los Angeles, olha só, bastante chuva, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco aqui no jornal. Em Las Vegas, tempo encoberto e em São Francisco, sol aparecendo entre nuvens, com máxima não passando aí de 59. E o frio intenso que atinge o sul do país já matou pelo menos 12 pessoas e deve continuar nesse final de semana. Para quem mora, olha, na Flórida, é bom se preparar. As temperaturas devem cair ainda mais. São esperadas mínimas entre 30 e 40 graus Fahrenheit para esta madrugada e para sábado de manhã. Pode ser a noite mais fria dos últimos 80 anos. As imagens impressionantes de gelo e neve em ruas, estradas e até praias dos estados sulistas devem continuar até sábado de manhã, já que a onda de frio polar ainda está cruzando o país. Segundo os meteorologistas, esta madrugada pode ser a noite mais fria da Flórida em 80 anos, com temperaturas entre 30 e 40 graus Fahrenheit, um recorde. O frio é tanto que em Panama City, na Flórida, voluntários resgataram do mar e das areias mais de 150 tartarugas semi-congeladas. Elas foram levadas para o Instituto Marinho da região para serem aquecidas. A ideia é libertá-las quando as temperaturas voltarem a aquecer. Estados como Louisiana, Mississippi, Alabama, Geórgia, Flórida e Carolinas devem começar a ver o gelo derreter a partir de domingo, quando os termômetros devem começar a subir gradualmente. Enquanto isso não acontece, muita gente está aproveitando o cenário único, raro e histórico para se divertir na neve. Agora, o alerta para o sul da Califórnia. A previsão do tempo para o final de semana é preocupante para Los Angeles. É que chuvas fortes podem causar deslizamentos de terra em meio ao fogo que ainda persiste na região. Enquanto incêndios antigos seguem ativos, novos focos surgem na área de Los Angeles. E a previsão de chuva para o fim de semana poderia ser um alívio. Mas a forma como a chuva vai cair é o problema. O Serviço Nacional de Meteorologia diz que o risco de inundações é grande, sobretudo para LA e o condado de Ventura, já que o solo não terá a capacidade de absorver a intensidade da água. É que ele está extremamente seco e carbonizado, se comportando como um cimento, capaz de repelir a água em grande quantidade. A consequência são deslizamentos, com fluxos de lama, rocha e detritos das queimadas que podem correr morros e ribanceiras abaixo, com potencial de afetar casas e ameaçar a vida.
As autoridades dizem que estão se preparando para essa ameaça, implantando sacos de areia e outros sistemas em Los Angeles para conter os escombros e os produtos químicos tóxicos que impactam o sistema de águas pluviais e praias. Hoje, o presidente Donald Trump viajou até a Califórnia e disse que planeja mudanças na Agência Federal de Gestão de Emergências, FEMA. Ele diz que vai assinar uma ordem executiva para iniciar um processo de reforma e revisão do órgão, ou talvez, em suas palavras, se livrar da FEMA, alegando que ela não é boa no seu trabalho. Enquanto isso, Gavin Newsom, governador californiano, assinou um pacote de ajuda aos incêndios em Los Angeles, no valor de $2,5 bilhões. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência. Fica na nossa programação porque está chegando Rico e Lázaro. A gente se encontra de novo na segunda-feira. Um bom final de semana. Até lá.